Boa noite a todos. Sempre uma alegria para nós essas reuniões. Muito bem-vindos. Que Deus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Tem alguém pela primeira vez na reunião? Muito bem-vindos. Então, como já foi falado, na segunda parte nós vamos ter a comunicação com os espíritos. Muitos espíritos nos acompanham, são trazidos junto conosco ao centro, são atendidos, são esclarecidos e são muitas vezes orientados e levados para o plano espiritual. Mas depende muito de nós, principalmente na segunda parte. Nós vamos fazer o nosso pedido mental, vamos focalizar principalmente as nossas residências, que é onde a gente tem as maiores interferências, e vamos pedir ajuda para o nosso anjo da guarda. Tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus e do anjo da guarda que nos acompanha, que é aquele avalista das nossas reencarnações. Nós nunca estamos desamparados. Sempre tem alguém superior nos orientando, nos esclarecendo e trilhando os nossos caminhos para que a gente siga sempre o lado melhor das nossas vidas. Então, muito obrigado pela presença. Nós vamos começar a nossa reunião. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós começamos uma fase nova no Livro dos Médiuns. Agora vai ficar interessante. Já era, mas agora vai ficar um pouquinho mais interessante, porque agora vamos tocar em assuntos do nosso dia a dia. Ele vai falar de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas e nós perguntamos, mas o que aconteceu? Por que foi assim? E a partir de agora ele passa a ser interessante. Até queria pedir licença para o senhor. Se durante a nossa apresentação surgirem dúvidas, por gentileza, anotem essas dúvidas e coloquem, pode ser até mesmo na caixinha de sugestão, para que nós possamos responder. Existem alguns tópicos que eles são polêmicos, mas não deixam de ser verídicos. Então, para a gente tentar fazer essa integração, tem dúvida? Anota no papel e nós vamos tentar responder na semana que vem. Porque o capítulo 6 ele vai ficar aqui uns 2 ou 3 dias e algumas dúvidas vão surgir. Ok? Então vamos lá. Os espíritos podem se tornar visíveis? Sim. Sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem também no estado de vigília, mas isso é mais raro. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos e entram em comunicação com eles. O sonho é uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas a alma não deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Estado de espírito durante o sono. É o número 409 do Livro dos Espíritos. Isso aqui é um tema assim, um tanto quanto, Quanto de nós já sentimos a presença de um espírito? Quanto de nós vimos um vulto que ele fala assim, o que é isso? Então está aqui a prova de que sim, eles podem se tornar visíveis. Cabe a cada um de nós termos a sensibilidade de ver isso. João, então, quando eu disse aqui que todos nós temos mediunidade, está claro aqui que todos nós dormimos. Quando a pessoa não dorme, ele precisa, inclusive, às vezes, até tomar medicamento para dormir, que é o repouso do corpo físico, e nesse momento o espírito sai. Ele fica ligado por um cordão. Tanto é que na reunião mediúnica, a gente tem um pouco de visão e nós sabemos quando o espírito está encarnado. Porque o espírito às vezes dorme
E ele vem na mesa mediúnica receber ajuda. Tem um tratamento durante o sono, por isso que é muito importante a gente se preparar para dormir. Principalmente quando nós temos enfermidade. No livro do André Luiz, nós vamos ver um homem que ele está com um problema de câncer e os espíritos superiores levam ele à praia durante o sono para que ele respire pelo espírito, pelo corpo espiritual, aquele ar do mar para poder se recuperar, porque ele precisava ficar um pouco mais de tempo no corpo, que era uma época em que o câncer ele dificilmente tinha cura. Então, nós tivemos esse trabalho no hospital psiquiátrico, que eu já comentei aqui. Os pacientes dormiam, a gente evocava o paciente e ele vinha. Como que nós sabemos se o espírito está encarnado ou não, quando o médium está recebendo? Porque o espírito que está encarnado, ele não desliga totalmente do corpo. Ele fica ligado por um cordão, e esse cordão a gente percebe. Ele está atrás do médium, ou em cima, ou do lado, mas ele tem um cordão de ligação com o corpo físico, porque se desligar, o corpo morre. E o espírito, ele desencarna. Então, ele está... Olha para vocês verem a importância do trabalho mediúnico, que não é só para os espíritos que estão fora do corpo físico, é para aqueles que estão também. Muitas vezes a pessoa cochila na sala. Quando ele cochila, muitas vezes ele vai para a mesa. Ele comunica a mesa. Isso é um fato tão interessante que muitas vezes eu vejo a pessoa está cochilando, ele está cochilando, e o espírito dele desliga e vai na mesa. E muitas vezes comunicam pela mesa. Tem pessoas que às vezes não assistem à reunião. Durante a reunião, ele desliga parcialmente do corpo e vai para a mesa. Muitas vezes não fica na mesa também. Nós temos salas de tratamento aqui. Por isso que existem muitas curas, inclusive aqui, nesse ambiente. Não precisa que a gente entre numa sala de cura para a gente receber o tratamento. É importante isso daí. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós estamos temporariamente no corpo físico. Quando nós não lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, não existe ninguém que não sonha. Todos sonham. Mas muitas vezes o cérebro não suporta duas vidas. Nós vamos ver. O livro dos médiuns é fantástico, nós vamos ver. Porque se a gente recordar realmente daquilo que aconteceu, a gente se perturba. Nós vamos ver um livro do André Luiz também, aonde o homem, ele suicidou-se. Mas como ele não queria que a família ficava sabendo, porque ele tinha muita dívida, ele planeja como se fosse um assassinato. Pelos olhos da sociedade, pela visão da sociedade, ele realmente tinha sido assassinado. Mas não, ele cometeu suicídio. E a mulher dele estava muito chorosa, porque ele era um bom pai de família ali, e ela começa a entrar em depressão. O que os espíritos fazem? Quando ela desliga parcialmente do corpo, ela vai visitar o marido. A situação dele era de penúria. Mas quando ela retorna pelo nível de consciência normal, quando ela acorda, ela pensa o seguinte: olha o que eles impregnaram na mente dela. O marido dela estava sentado numa cadeira, todo vestido de branco. Então aí consola ela e ela desliga para ele poder receber o tratamento. Se ela visse realmente a situação dele do outro lado, ela ia continuar perturbada. Mas olha o anjo da guarda, olha a proteção que nós temos aí. Nós trataremos aqui mais particularmente, das aparições do estado de vigília. E olha o que ele pergunta agora. Os espíritos que se manifestam pela visão pertencem a uma determinada categoria? Não. Podem pertencer a todas as categorias, das mais elevadas às mais inferiores. É permitido a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm a permissão nem o desejo de fazê-lo. Com que fim o espírito se manifestam visivelmente? Isso depende. Segundo a natureza, o fim pode ser bom ou pode ser mal. Muitas das vezes, o mal ganha do bem. Nós temos hoje uma média de
3 bilhões de encarnados. Mais ou menos 20 bilhões de desencarnados. Será que essa maioria dos espíritos praticam o bem ou praticam o mal? Eles aparecem pelo bem ou aparecem pelo mal? Então, eu acho que o nível de maldade é muito grande. E ele vai tratar desse assunto aí. Olha só para vocês verem. Aqui na última. Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente? Isso depende, segundo sua natureza. O fim pode ser bom ou mal, que o João acabou de comentar. Olha o que acontece. Muitos casos, principalmente de jovens, de crianças, de adolescentes, que o espírito aparece, eu estou falando de pessoas que veem, que têm visão. Ontem mesmo, eu conversei com uma menina, 14 anos. O espírito aparece para ela e fala que vai matá-la, que vai destruir a vida dela. Ela está fazendo um tratamento psiquiátrico, psicológico, e nessa conversa eu pude ver a entidade. E realmente a entidade começou a ameaçar a mim também, porque eu estava conversando com ela, esclarecendo ela. Provavelmente a semana que vem eles vêm aqui no Chico Xavier. Então está aqui, ó. Se não tem o entendimento da doutrina espírita, o que vai acontecer vai dobrando os medicamentos barbitúricos, antidepressivos, ansiolíticos, e vai lesando a parte física. E depois o tratamento fica mais difícil. Não que não tenhamos que usar o medicamento, precisamos do medicamento. O doutor Andir falou uma coisa aqui muito interessante. O medicamento é um paliativo para que a pessoa procure o tratamento espiritual. Só o tratamento espiritual vai na raiz do problema e vai sanar aquilo que a pessoa está sentindo. Por isso o Chico Xavier tem todas as reuniões. Nós temos todos os segmentos aqui. Segunda-feira, desobsessão. Terça-feira, essa reunião com esse esclarecimento. Amanhã, problemas físicos e espirituais. Quinta-feira, desobsessão também com o estudo do Livro dos Espíritos. E quarta-feira à tarde, nós temos aqui o passe, o atendimento fraterno, que também tem um esclarecimento legal, porque é uma reunião interativa, diferente dessa de hoje. Mas devemos deixar bem claro, aqui não é palestra, aqui nós estamos fazendo um estudo, como nós fazemos o estudo de quinta-feira do Livro dos Espíritos. É um estudo, por isso nós não precisamos ter pressa, nós vamos com calma. O João falou uma coisa aqui importantíssima, aquele que tiver alguma dúvida, escreva e coloca aqui. Nós tivemos também algumas críticas em relação a essas reuniões que foram muito benéficas, porque nós vamos conversar a respeito disso durante as nossas reuniões que nós fazemos, para ir ajeitando as coisas do Chico Xavier, para que a reunião seja boa para todos nós. Esse é o objetivo do Chico Xavier. Posso pegar um gancho aí? Entre o bom e o mal? Eu tenho um primo que ele é psiquiatra. E eu fiz uma pergunta para ele. Todos os problemas que você atende na sua clínica são médicos? Ele disse, somente 5%. 95% é espiritual. 95% dos pacientes que ele atende numa clínica de psiquiatria é problema espiritual. Como pode ser permitido quando o fim é um mal? Então, para pôr à prova aqueles que os veem, a intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Dinheiro. Olha que coisa interessante isso aqui. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Por que pode ser bom? Eu tenho essa experiência comigo. Eu via o espírito, ele me ameaçava. Uma série de coisas. Eu não acreditava em nada. Eu era muito jovem na época. E aí eu comecei, como diz os antigos, comecei a ver a viola em caco. Aí eu comecei a procurar. Aonde eu encontrei o socorro? Na doutrina espírita. Se eu não tivesse sido ameaçado, e uma dessas entidades, olha gente, faz 53 anos que eu estou no espiritismo. Não estou falando isso aqui a título de conhecimento não, porque tem gente que chegou hoje e conhece mais que eu. Mas
Faz 53 anos que tem uma entidade que me acompanha, da época da igreja. Olha para vocês verem. Esse espírito, quando eu penso que ele foi embora, ele aparece para mim. Esses dias, é só eu ter um problema físico. Esses dias mesmo, eu fiquei praticamente 15 dias sem vir no centro. Esses dias mesmo ele se apresentou de novo. Então olha para vocês verem. Se eu não tivesse no espiritismo, eu estaria num sanatório ou eu teria me suicidado porque eu tinha intenção de suicídio. Então, olha aqui. A má intenção do espírito fez com que eu procurasse. E eu encontrei na doutrina espírita. Mas se alguém não encontrar no espiritismo, procure uma doutrina espiritualista, porque é onde fala de Jesus. E é onde a gente se sentir bem e a gente se encontrar, ali é o nosso lugar. Mas veja o que ele fala nessa próxima. Qual o objetivo dos espíritos que se fazem ver com má intenção? Nós estamos cansados de ver a experiência aqui no Chico Xavier. Assustar e muitas vezes vingar-se. Quantas vezes nós ouvimos aqui, eu quero vingar dele, eu quero vingar dela, por causa de adultério, por causa de traição, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo. Nós estamos explicando aí, ó. Quem é do lado do mal, ele quer alguma coisa para te destruir, ele quer te maltratar. O exemplo está aí. Qual o objetivo dos espíritos? Olha como que a contradição vem agora. Qual o objetivo dos espíritos que aparecem com boa intenção? Consolar os que lamentam a sua partida, provar-lhes que continuam a existir e estão perto deles, dar conselhos e algumas vezes pedir assistência para si mesmo. Olha que maravilha. Isso é comovente quando nós temos um ente querido que partiu. E durante o sono, ele nos aparece e muitas das vezes ele quer simplesmente um abraço, ele quer uma palavra, ele quer simplesmente transmitir e receber o amor. Isso é uma graça de Deus. Por isso, dos livros do Chico Xavier. Jovens no Além, voltaram, éramos 6. Uma série de livros do Chico Xavier. Pessoas que desencarnaram e que vêm contar por intermédio da psicografia a situação deles do outro lado. Mas todos nós, se a gente fizer uma oração fervorosa, nós vamos sentir a presença daquele ente querido que foi para o outro lado. E se a gente fizer um pouco mais de esforço durante o sono, o que o João falou aqui, nós vamos ter esse encontro do outro lado, que vai nos beneficiar bastante. A doutrina espírita traz essa esperança para nós, e é uma realidade. Nós estamos vendo aqui, ó. E muitas vezes nós pedimos assistência para um irmão que desencarnou, para um pai que desencarnou, e às vezes ele não tem condição de nos ajudar. Às vezes ele está precisando de ajuda. Mas o que é feito nesses momentos? Os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, vêm ao nosso auxílio. E ao mesmo tempo auxilia eles. Nós tivemos N casos. Né? Nós vamos ter um caso muito interessante no livro do André Luiz. Um santo está passando muito apuro do outro lado lá. Porque todos pediam prece para ele, pedir ajuda para ele, e ele estava sofrendo, ele estava precisando de ajuda. Então olha para vocês verem, mas sempre tem assistência espiritual. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral a possibilidade de ver os espíritos? Não seria essa a forma de tirar as dúvidas aos mais incrédulos? Estando o homem constantemente cercado de espíritos, lembra dos 20 bilhões de desencarnados? O fato de vê-los sem cessar o perturbaria, constrangendo-o nas suas atividades, e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, julgando-se só por agir com mais liberdade. Quanto aos incrédulos, dispõe-se de muitos meios para se convencerem, caso queiram aproveitá-los e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes de pessoas que viram
e nem por isso acreditam, pois dizem que se trata de ilusão. Não te inquieteis por essa gente, de que Deus se encarrega. Hoje, né, olhar os espíritos, ele está na nossa presença. Como que nós podemos saber disso? É a mesma forma do ar que respiramos. Nós sabemos que ele existe, e nós o utilizamos, mas nós não conseguimos vê-los. E tem um detalhe aqui. Vamos pegar um exemplo de Jesus. Todo aquele povo junto com Jesus, Jesus fez uma porção de milagre. Jesus fez coisas ali que até hoje tem espírita que duvida, e nós vamos falar mais para frente, tá? De coisas que Jesus fez, materialização, uma série de coisas, e o povo que estava com ele não acreditava. Nós vamos ver o próprio João, que mandou os discípulos dele perguntar se Jesus era realmente aquele que viria. O João estava preso, manda eles perguntar. O que Jesus fala para ele? Os cegos veem, os aleijados andam. Só isso. Então basta, né? Chico Xavier, eu tive a oportunidade de conhecer e de participar de algumas reuniões do Chico Xavier. O que aquele homem fez, e muita gente ainda fala que ele foi um charlatão. Pessoas que estão no espiritismo contestam a veracidade da mediunidade do Chico Xavier. Então olha para vocês verem. Então nós não precisamos convencer ninguém. A doutrina espírita, ela não veio convencer ninguém. A doutrina espírita veio esclarecer. Ela veio mostrar a realidade, a lógica dos fatos. Então, a doutrina espírita não precisa de defesa. Não precisa de defesa. Por quê? Porque acompanha a ciência. Muitas coisas nós não conhecemos e não sabemos. Nós vamos ver no Livro dos Médiuns, que foi escrito em 1861, que eu não lembro mais agora certinho. Coisas que a ciência hoje está tentando entender. Tentando. Porque não consegue ainda. Devido ao atraso nosso aqui na Terra. Acho que dá mais uma ainda, João. Mas pode comentar se você quiser. Só lembrando, né, que a pessoa que não acredita, ele é convicto. Eu não acredito nisso daí. No espiritismo é bobeira, é ilusão. Assim como ele também não acredita em milhões de micróbios que existem no mundo, e nós temos contato com isso aí, nós estamos expostos a isso daí. São micróbios que levam isso, levam aquilo, é bactéria, é vírus. Então, nós sabemos que existe, mas nós não vemos ele. É o mesmo caso da doutrina espírita. Se você não sentir, se você não tem isso no coração, nós vamos ficar no mesmo tamanho. Eu conheci um espírita convicto, ele não acreditava que o homem pisou na lua. Isso daí é jogo de imagem. E ele era espírita, então. Se a visão dos espíritos tem inconvenientes, por que é permitida, em alguns casos? Para dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo e de que a alma conserva a individualidade após a morte. Essa visão passageira é suficiente para dar a prova e atestar a presença dos amigos ao vosso lado, não tendo os inconvenientes da visão incessante. Nos mundos mais adiantados, que é o nosso, a visão dos espíritas é mais frequente? Será que tem mundo de espírita mais avançado que o outro? Enquanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Isso daqui é uma coisa tão interessante, né? Em cima nós estamos vendo ali que realmente nós somos imortais. Só o corpo é que fica por aqui. Por isso que nós temos depressão, temos uma série de interferências espirituais que a gente não consegue entender ainda. Temos medo de coisas que a gente não consegue falar do que nós temos medo. Muitas vezes a gente tem medo de alguma coisa, mas não sabe explicar do que. Então está em cima aqui.
Agora, interessante isso daqui, ó. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Olha a mensagem da doutrina espírita. Reforma íntima. Procurar melhora. Aquelas palavras de Jesus. Amai a Deus, que foi falado ontem aqui. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente tiver pureza de coração e o amor, esse é o desenvolvimento que se fala dentro da doutrina espírita. Quanto mais nós vamos desenvolvendo os nossos sentimentos, mais nós vamos aguçando as nossas percepções. Por isso que a mediunidade ela pode ser desenvolvida. A vidência ela pode ser desenvolvida. Todas as percepções, todas as mediunidades podem desabrochar. Mas vai depender do quê? Da nossa conduta, daquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. Está aqui, ó. Por que o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, outros espíritas, missionários que veio aqui, tinha essa facilidade de entrar em contato com esses seres espirituais? Porque entrar em contato com os seres espirituais, todos nós entramos. Mas com os seres de escola, espíritos superiores, não é para qualquer um. Nós temos uma vibração. Por isso que nós temos os biorritmos. Por isso que o eletroencefalograma, eletrocardiograma, ele é tudo ritmo. Então, a nossa mentalidade, a nossa percepção cerebral através dos neurônios, ela tem oscilações. Quanto mais a oscilação ela tem espaço, mais nós desagregamos a constituição atômica e nós vamos entrar em conexão com esses espíritos superiores. É que a gente não tem uma lousa aqui, porque senão a gente ia colocar isso aqui na lousa para vocês verem como que é interessante. Nós vibramos para baixo, mas é difícil a gente subir, por isso que toda subida é difícil, para descer é muito fácil. Isso até em termos vibratórios, está dentro disso daqui. Então, espíritos superiores que reencarnaram na Terra têm condição de entrar em contato com espíritos superiores que estão no plano espiritual. Mesmo assim, nós vamos ver 2 livros do Chico Xavier muito interessantes, para a gente concluir. Caminho Oculto e os Filhos do Grande Rei. Olha, da irmã Veneranda. A irmã Veneranda foi aquela rainha que fez pães, alimentos se transformar em rosas. Um fenômeno de materialização, porque muitos espíritos ainda não acreditam que Jesus multiplicou os pães. Mas isso é um assunto para frente, que nós vamos comentar e explicar como aconteceu. Então, olha para vocês verem. Ela, a irmã Veneranda, governadora de uma colônia espiritual. Chico Xavier tinha muita vontade de psicografar livro para crianças. A irmã Veneranda comunicou-se por intermédio de Emmanuel e disse que gostaria de editar 2 livros, que esses 2 que eu falei anteriormente. Né? Caminho Oculto e os Filhos do Grande Rei. Os 2 únicos livros infantis da irmã Veneranda. A humildade de Chico Xavier, porque a gente sabe que realmente ele podia entrar em contato direto com ela. Ele disse que não conseguiu alcançar a vibração dela, devido à hierarquia espiritual dela. A mente dele não conseguia captar. Emmanuel fez uma ponte para que ele recebesse os 2 livros. Então, olha para vocês verem. Acho que todos aqui viram o Chico Xavier falar quando ele estava regando alho, que o espírito vinha e ele não conseguia captar a mensagem do espírito. Eu esqueci até o nome do espírito agora. Um espírito muito superior que vinha ali, né? E realmente a poesia do espírito é complicadíssima. As palavras eram complicadas. No final da reunião, eu vou lembrar o nome dele e vou falar para vocês quem é. E está no livro Parnaso de Além Túmulo algumas. E ele falava para o Chico, sua mente não aguenta mesmo. E o Chico continuava aguando alho. E o Chico não entendia nada. Isso o Chico falando, porque a gente sabe que o Chico trouxe essa poesia. E olha que coisa interessante. Só um verso, para vocês verem a profundidade da coisa, hein? Ó, olha só. Homem, por mais que gaste seu fosfato, jamais saberá analisando os fatos, ainda que despendes de energia. A razão
do completo e do incompleto. Como é que em homem se transforma o feto? Entre os 270 dias. Será que nós assustamos com a aparição de um espírito? É o tema da semana que vem. Né? Semana que vem. E continua esse assunto. O livro dos médiuns nós não vamos ter pressa. Vocês vão ver que livro fantástico. E aí, quem puder, adquire o livro dos médiuns. Para dar uma olhada, para ver. Vamos focar naquilo que nos trouxe até aqui. Se não tiver nada específico que nós precisamos, vamos pedir para aqueles que nós conhecemos, que nesse momento não tem condição de chegar até aqui. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Lembrando que a rainha lá é a rainha Isabel, e o nome do poeta é Augusto dos Anjos, que nasceu em Leopoldina, e ele trouxe bastante verso. Inclusive, a Leopoldina fez o aniversário da cidade, e Chico Xavier, para surpresa de todos, Augusto dos Anjos comunicou por intermédio do Chico Xavier, e ele falou de várias personalidades da cidade lá que muitos nem conheciam. Então, são espíritos superiores que reencarnaram. Por exemplo, vocês entram na internet e colocam lá Divaldo Pereira Franco, maçonaria. Ele veio fazer essa palestra aqui em Americana. Eu sei que aqui tem maçom, e muitos maçons que foram participar dessa reunião não conheciam em profundidade aquilo que o Divaldo Pereira Franco falou em relação à maçonaria. São espíritos superiores que tiveram vivências anteriores, e o arquivo mental deles é muito grande. Você vê o Divaldo Pereira Franco, o que ele fala, qualquer segmento, Chico Xavier, quem vê o livro Consolador do Chico Xavier, o livro é impressionante. Todos podem dar uma olhada no livro Consolador. Ciência, física, química, biologia, política, tudo que a gente necessita saber está dentro desse livro. Outro livro muito interessante do Chico Xavier, psicografia, do Emmanuel, é o Livro da Esperança. É fantástico. Então a doutrina espírita ela é rica de conteúdo. E hoje a gente tem muita informação. Todos têm no celular. Todos nós estamos aprendendo. Por isso nós estamos aqui no Chico Xavier. Por isso do Chico Xavier ser aberto a todos. Estamos aqui a partir das 19 horas. Todas as reuniões. Às vezes a pessoa tem vontade de conversar, chega mais cedo. A gente bate um papo. E para encerrar eu peço desculpas a vocês, que até um dia o João falou da sugestão. Um dia eu abri ali, para minha surpresa tinha um papelzinho escrito: Norinho, você fala muito, fala menos. Mas não aguento. Chega aqui eu me entusiasmo, gente. Vai me perdoando. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. E uma boa noite para nós. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.